Olá, sejam muito bem-vindos ao IR Talks, o nosso bate-papo mensal com os principais profissionais de relações com investidores do Brasil. Eu lembro que esse episódio é transmitido através do canal do YouTube da MZ Group e também através do canal da BMC News, todas as terças-feiras, às 7 horas da noite. Eu sou Cássio Rufino, CFO e CEO da MZ, e tenho o prazer de receber hoje comigo Ana Paula Ribeiro, gerente executiva de Relações com Investidores e Mercado de Capitais da Brasil Agro, uma das principais empresas brasileiras do setor do agropecuário, reconhecida por sua expertise na aquisição, desenvolvimento e comercialização de propriedades rurais com aptidão agrícola. Ana, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Imagina, obrigada a você pelo convite, eu adorei. Fazia tempo que eu já queria estar aqui, estou super feliz, muito obrigada mesmo. Legal, e eu sempre gosto de começar com uma pergunta. Quem é Ana atrás dessa cadeira de RI? A Ana é mamãe de duas lindas criancinhas. Acho que do lado feminino a gente sempre faz multifunções, né? Então eu sou filha que quero gerenciar tudo, cuidar dos irmãos, cuidar da mãe, cuidar do pai e obviamente dos meus pequenos. E eu sou do interior de São Paulo, me formei no interior de São Paulo, mas eu estou muitos anos aqui na capital, vim para trabalhar em RI e nunca mais voltei. Legal, então vamos pegar alguns ganchos desde a sua infância. Como que você identifica elementos da sua infância que influenciaram quem é você hoje aqui, Ana? Olha, eu acho que essa parte de ser a mandona, né, de casa, é uma coisa que influencia muito no meu perfil corporativo hoje. Eu sou uma pessoa que tem muita iniciativa, que toma a frente. Algumas pessoas falam que eu tenho um protagonismo acima até da média. E em casa eu sou assim, sempre fui, desde pequenininha. A reclamação das professoras era: mamãe, a Ana fala demais, ela quer se envolver de tudo, ela está discursando na classe. Então, eu acho que essa personalidade que nasceu comigo é uma coisa que influenciou muito para minha carreira e para onde eu cheguei até hoje. Eu acho que tem um ponto super engraçado. Nós que somos pais, eu também tenho gêmeos de 5 anos. É engraçado a gente ver algumas personalidades dos nossos filhos que também são nossas características, né? Então, o Henrico, por exemplo, pelo menos no meu, que são gêmeos, ele quer saber de tudo, ele quer estar envolvido em tudo, pergunta o que foi, o que aconteceu. Já o Benjamin Zen ali, como que são os seus filhos, Ana? Os meus, eles são bem diferentes, eles são pequenininhos. O Luca, ele é o mais velho, ele tem 5 anos, a Gabi, a minha mais novinha, ela tem 4 não, ela vai fazer 4 agora em agosto, ela tem 3 anos e quase 4, e ela é a mandona de casa, geniosíssima, e até a minha mãe e minha sogra falam: vocês não poderiam ter crianças boazinhas sendo vocês dois como pais. Mas o Luca é mais zen e a Gabi, ela é a mais energética de casa, e eu vejo muita coisa, tanto nele quanto nela, nas minhas características e até do meu marido, inclusive. É engraçado essas características que passam de pais para filhos e a gente tem que lidar com quem é muito parecido às vezes com a gente, né? E me fala um pouquinho, você fez a faculdade lá no interior, o que você fez? Eu fiz economia, eu sou formada em ciências econômicas pela Universidade Metodista de Piracicaba. Depois, mais pra frente, eu fiz MBA em finanças pela FGV. Lá em Piracicaba? Não, ou veio aqui pra... em São Paulo, já Paulo. estava aqui em São Paulo. Eu fiz contabilidade também recente, porque eu achei que era uma coisa que estava faltando para o meu dia a dia, né? A gente tem economia, contabilidade no curso de economia, mas ela não é tão aprofundada. Então, o meu conhecimento era das coisas que eu aprendi na vida. Mas algumas coisas mais técnicas, eu estava sentindo falta, principalmente por um segundo braço meu, que não é só RI, que é a parte mais financeira, de mercados de capitais. Então, eu fiz contabilidade também. E eu comecei também um MBA executivo, mas eu não terminei, que foi quando as crianças nasceram, então ele está lá pendente para eu voltar. Legal. E me fala um pouquinho, compartilha com a gente um pouco dessa trajetória, que você falou que você veio para São Paulo para trabalhar em RI. Sim. Qual era essa experiência, Ana?
Olha, é muito engraçado, né? No interior, você não tem muitas oportunidades dessa de mercado de capitais. Lá atrás, não vou falar quanto lá atrás, mas não tinha muito essa coisa de relações com o investidor. Então, assim, eu sempre quis trabalhar com auditoria, coisa que não tem nada a ver comigo, vamos combinar. E aí, eu trabalhava numa empresa, eu entrei nessa empresa porque eu tinha inglês, eu falava inglês, então a empresa era todo o sistema e todas as pessoas estavam implementando o sistema de gerenciamento da empresa, era uma empresa de TV por assinatura e internet banda larga. Eram gringos e precisava de alguém que falasse inglês. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e lá fui eu trabalhar num call center, pensa. E a empresa cresceu, ela atingiu as metas dela e uma das metas era ir para o mercado de capitais. Quando eles começaram todo esse processo de vamos, né, preparar a empresa para o mercado de capitais, o CEO da empresa, que me conhecia desde quando fundou, porque ele participou de todo o processo, eu fui uma das primeiras funcionárias, ele sabia que eu era formada em economia, estava me formando, que eu gostava dessa área de mercado de capitais e ele me convidou para fazer um estágio depois do meu horário de trabalho, nessa parte de elaboração de data room. Antigamente não tinha sistema, a gente imprimia, colocava numa sala para os advogados olharem, para os auditores, e eu fiz todo esse processo. Concluindo o IPO, foi se montar uma equipe de RI e lá fui eu. Foi o meu primeiro emprego. Aí eu migrei, né, da área de atendimento para a área de relações com o investidor, só que a vaga era para São Paulo. E lá vim eu de mala e cuia morar aqui em São Paulo para ser analista de relações com o investidor na empresa que um pouco depois ela foi adquirida pelo grupo da atual Claro hoje, né? Mudou de nome várias vezes, mas hoje atualmente é Claro, que eu acho que nem capital aberto tem mais. E aí de lá eu fui morar no Rio de Janeiro para implementar uma área de relações com o investidor de uma distribuidora farmacêutica que foi a Profarma. Eles já tinham capital aberto, mas não tinham uma área estruturada. Eu fui lá, montei, morando no Rio, sozinha também. Mal sabia eu que anos depois ia casar com um carioca, mas não foi lá que eu conheci ele. E eu fiquei lá um tempo e daí surgiu a oportunidade de vir para Brasil Agro para fazer a mesma coisa, montar a área de relações com o investidor. Era aquele boom de IPO lá de 2006, 2007, empresa abrindo capital à torta direita, era proposta para tudo quanto é lado, um monte de gente sem saber nada e trabalhando na área de relações com o investidor. E desde então eu estou na Brasil Agro. Ana, você mencionou elementos que eu quero perguntar de todos os pontos, mas vamos começar com o primeiro ali. Você fez ali algumas movimentações de carreira ao longo dessa sua trajetória, né? Saiu do interior, veio para São Paulo foi para o Rio, depois o Rio voltou para São Paulo. Como foi para você, como pessoa, ficar se movimentando? Como que você lidava com essas mudanças? Olha, eu já tinha mudado, né, de São Paulo, capital, do interior, com a família quando eu era pequena. Não é uma coisa quando você é pequeno, eu não lembro de ter dificuldade com escola, nada disso, então acho que foi uma coisa meio natural. Quando eu saí de casa, o que eu sofri mais, digamos assim, era a distância da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Mas eu ia e voltava toda hora, então isso meio que não foi uma coisa que me abalou. Agora, você está num lugar diferente, com pessoas que você nunca viu na vida, super nova, né, de carreira e de idade, onde você pega uma área que não era super estabelecida igual é hoje. Então, o que acontecia? Eu caía na mão da contabilidade, do tesoureiro, do cara que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, ou de um executivo que também não, familiar, né, aquela coisa de sucessão, que também não tinha pudor com falar para o mercado, não sabia falar com o analista. Então, assim, tudo isso era uma coisa que me mantinha muito ocupada. Então, assim, estar indo de um lugar para o outro foi uma coisa muito natural para mim, não foi uma coisa que traumática. Acho que foi benéfico, porque eu tive que me virar, né? Achar casa para morar, fazer comida, ter uma vida social, porque ninguém vive só de trabalho, e manter também a proximidade com os meus queridos, né? Que era uma coisa que até hoje nós somos muito próximos e eu nunca queria perder esse laço de família, que é uma coisa extremamente importante para mim. Legal. E como que você hoje lida com esse dinamismo do seu profissional com o seu pessoal, Ana? Olha, hoje, né, eu evolui muito na carreira, então, assim, eu tenho muito mais
demandas, digamos assim, não só da área de relações com o investidor, que você sabe bem, são ciclos, né, que as coisas acontecem, mas hoje eu tenho algumas multifunções da Brasil Agro. Eu sou responsável pelo Instituto Brasil Agro, então eu tenho essa parte social, que tá sobre minha gestão também. Eu tenho a parte toda de mercado de capitais, que é a tesouraria, então endividamento, emissão de CRA, possíveis novos follow-ons, qualquer captação, toda essa parte de estrutura, derivativos também está sobre minha responsabilidade. Então, eu tenho uma agenda bem disciplinar e muita demanda. Então, para eu conseguir conciliar com a minha vida em casa e com meus pequenos, eu tenho uma rede de apoio que me ajuda com as crianças e eu procuro deixar sempre um tempo livre do dia para estar com a minha família. Então, assim, os dias que eu não estou num curso, alguma coisa, então eu chego em casa, fico com as crianças, vou colocar dormir, a gente brinca, de manhã eu faço questão de vê-los antes de ir para a escola, tal, e de final de semana eu me dedico totalmente aos pequenos. Acho que é uma dinâmica que todos os pais que são profissionais acabam tendo com as crianças, né? Com certeza. Essa proximidade, todos os dias na semana um pouquinho, no final de semana dá esse grande foco. Antes da gente entrar na questão da Brasil Agro, que eu tenho várias perguntas nesse elemento, você mencionou que lá atrás alguns executivos não tinham essa consciência, esse grau de conhecimento sobre o que era um RI, o que deveria fazer, não tinha o pudor correto. Você acha que hoje em dia as empresas em si, o mercado, já entendem melhor a importância de um profissional de RI? Com certeza, sim. Acho que tem algumas exceções, alguns tipos de profissionais, talvez que vamos chamar o pessoal mais da velha guarda, assim, ainda tem um pouco de resistência, mas assim, a CVM ensina, para o bem ou para o mal. Então, assim, tem que se adaptar. Se o executivo não se adaptar, vai dar ruim. Não é quando, não é se, é quando. Vai acontecer alguma coisa, ele vai tomar um ofício, ele vai pegar um analista que não vai ser gentil, que não vai ser polido. Então, assim, o mercado evoluiu. Eu acho que do lado da empresa e do lado de quem pergunta como um todo. E, na minha opinião, o profissional de relações com investidores, às vezes ele é interpretado de maneira incorreta, não só pelos executivos, mas pelos outros profissionais da empresa. Porque assim, o RI nada mais é do que o captador de informação. Ele é o cara que pega tudo e distribui para o mercado de uma maneira fácil de entender, daquela comunicação correta. Então, tem gente que fala, pô, esses caras estão aí só para encher um saco, para viajar, para participar de social, evento. Pegar avião e voltar. Exatamente, que a pandemia, graças a Deus, ajudou a gente muito nisso, que as viagens diminuíram bastante. Então, ainda tem, eu acho que um pouco de algumas pessoas esse preconceito, digamos assim, do profissional de relações com o investidor. Mas hoje eu vejo, tanto em eventos, como outras empresas, colegas de trabalho, que todo mundo respeita, né, a função, a importância, o valor que um bom profissional de RI tem, tanto que na maioria das agendas de RI você vê muitos profissionais participando de documentos e temas envolvidos com o conselho de administração. Cada vez mais isso está acontecendo. Então, eu vejo uma evolução bastante importante, sim. Falando em evolução, eu falo muito aqui sobre os 3 Cs, vamos dizer assim, né? A importância dos 3 Cs. Compliance, comunicações e canais. E você mencionou um gancho super relevante, que é a questão da CVM. Como que você, dentro da Brasil Agro, tem o conforto, vamos colocar assim, que a Brasil Agro está cumprindo o que deve cumprir dentro das regras da CVM e dos órgãos reguladores? Bom, dentro da área de RI, acho que é disciplina, né? Você tem que ter uma disciplina e um cronograma muito bem estabelecido. Organização, as meninas precisam ser muito organizadas. Eu tenho uma equipe maravilhosa, e assim, eu confio muito nas pessoas, então você tem que ter uma relação de confiança com a sua equipe, senão, né, você não consegue trabalhar. Então você tem que ter uma equipe que você tem uma relação de confiança e que elas sabem, né, o que elas estão fazendo ali e tem conhecimento. Então, uma das coisas que eu falo muito quando a gente pega alguém que é estagiário ou um analista júnior, fala,
você dedica uma parte do seu tempo, da sua semana, do seu dia, para estudar a regulamentação. Tanto da CVM em si, quanto do setor, algumas coisas, porque assim, você tem algumas coisas que acabam tendo necessidade de reportes por causa do negócio da companhia, exatamente. Então, eu bato muito nessa tecla de que tem que saber. Eu não tenho que, tipo assim, depender do jurídico ou depender de mim, que tem uma experiência maior, de saber. Todo mundo tem que estar muito atento a isso. E um outro trabalho que é muito importante é você ter esse senso de pertencimento das outras áreas. Então, fala, cara, quando você me passar uma informação, você tem que ter certeza que isso está correto, porque eu vou falar para o mercado. Quem vai lá falar sou eu. E eu tenho que ter confiança no que você está me passando. Se eu não tiver confiança no que você está me passando, vai ficar complicado, porque assim, é a imagem da empresa. Então, você tem que gerar esse senso nas outras áreas. Você tem que chegar para as pessoas que te passam informação de todas as áreas, principalmente, né, da área contábil, né, que são os números, digamos assim, que é esse que não pode errar, digamos assim. Fala, você tem noção de como isso é importante, do que a gente está exposto? Os executivos, né, os estatutários, eles têm uma responsabilidade, né, civil, né, com relação às informações prestadas. A gente tem um dever de fidúcia para com o acionista. Então, assim, os números têm que ser fidedignos, as informações precisam ser fidedignas, tanto as operacionais quanto as financeiras. E se você não explicar isso para a pessoa, não trazer ela para dentro, ela não vai fazer. Ela não vai entender a importância disso. Então, esse trabalho de você mostrar para as pessoas e levar elas para dentro desse universo, eu acho que é extremamente importante. Então, a gente faz várias coisas na empresa, leva as pessoas para os eventos de RI, no Company Day, convida algumas pessoas para ir também. A gente faz apresentação dentro da empresa do que a gente apresentou para os acionistas, compartilha todos os relatórios que o mercado solta da empresa. Então, a gente faz esse trabalho não só com o mercado, com o público externo, mas a gente faz isso com o público interno também, para eles entenderem a importância do que é isso que a gente está fazendo ali. Não é simplesmente, tá ação listada, preenche um relatóriozinho ali, aperta um botão e envia. Ana, isso que você está compartilhando com a gente, eu acho que é um ensinamento que todo profissional de RI deveria fazer dentro das suas companhias, esse grande ensinamento, porque na verdade você está fazendo um grande empilhamento ali com todos os seus stakeholders, né? Não só com quem está fora, mas com quem está dentro, e mostrando a importância, justificando, mostrando elementos para todo mundo estar junto. O RI não é somente aquela pessoa, você falando, é todo o time que está te ajudando e que vai te dar suporte no dia a dia, né? É um elemento super, super relevante. A gente falou desse primeiro grande C do compliance. E como que você faz agora a questão da comunicação? Tem vários elementos ali. Como que vocês têm feito hoje dentro da Brasil Agro para se comunicar com o mercado? Além das vias, né, oficiais, digamos assim, os formulários, um release, que acho que é um documento em movimento. Você nunca deve ficar satisfeito com o release do trimestre passado. Acho que você tem que sempre investir nisso, que para os analistas, né, que cobrem as empresas, o pessoal de research, é um documento bastante valioso. Eles até acho que usam mais o release de resultados do que os próprios formulários, né, da CVM. Então, esse é um documento que ele tem que estar vivo, né? E você tem que sempre pegar feedback, né, dessas pessoas que utilizam mais. Então, esses são os oficiais, né? O feijão com arroz, o que a gente tem que fazer. Além disso, a gente está muito intenso nas redes sociais, então a gente tem gravado muitos vídeos, resumo com uma linguagem um pouco mais de senso comum do que foi falado no call. O call de resultados, a gente procura fazer uma apresentação bastante enxuta para os executivos terem bastante tempo de perguntas e respostas e poder responder aquilo que o investidor quer. Eventos, o tempo todo eventos. Colocar a cara do executivo para fazer artigos, né, de que está acontecendo na empresa, temas diversos, não só o que está no resultado em si, no que está acontecendo no dia a dia. E outra coisa muito legal que a gente fez foi fazer este mesmo trabalho de artigos com todos os profissionais de todas as áreas.
Então, a gente pegou o cara de compliance para falar o que a Brasil Agro faz de compliance, a gente pegou a pessoa de ambiental para falar o que a gente faz de ambiental, a gente pegou o contador para falar o que ele faz na contabilidade, a gente pegou o cara de métodos e processos para falar do 1 milhão de sistemas e tecnologias que a gente tem implementado, a gente pegou o gerente de fazenda para contar o que ele está fazendo lá, o técnico da fazenda para falar o que ele tem de particularidades, o que ele está usando de tecnologia e tudo que a gente tem de novo. Outra coisa muito importante que a gente tem feito, que isso foi uma coisa que na Brasil Agro a gente demorou para investir tempo, né, e capex, né, e dinheiro nisso, foi imprensa. Você tem que ser aliado da imprensa. Você não tem que ter aquela postura tipo, não falo com a imprensa, sem comentários. Eles são ótimos parceiros para comunicação. Então, se o repórter, aquele veículo, entender o seu negócio, cara, ele é o melhor vetor de comunicação que você vai ter. E se você tiver uma postura de, não falo, não dou entrevistas, não coloco o meu executivo para falar, não comento, o cara vai colocar o que ele quiser. Ana, você colocou pontos aqui para mim que são extremamente importantes nessa jornada do RI. Tanto a questão de artigos, porque na verdade você está ali ensinando, educando, mostrando quem é Brasil Agro, as vantagens, o que tem feito. Você está fazendo um grande empilhamento ali para sua base de audiência, né? Com o objetivo de depois gerar um engajamento. Então, assim, incrível esse ponto do artigo e da imprensa. No final, você está sendo a protagonista da sua história. E não deixando a imprensa ser a protagonista e você, não falo com você, não, estou fugindo. Você está assumindo o posto e tomando as rédeas ali desse grande barco, que é a imprensa, e que está para ajudar, não é? Exatamente, é isso que eu entendo. Muito legal, Ana. Esses elementos, no final, a gente já misturou. Comunicação com canais. Sim. Né, quando a gente faz isso. Fala um pouquinho mais sobre LinkedIn. O que você já comentou dos artigos, desses elementos de call? Como que tem sido a sua preparação, principalmente falando para as companhias que não se utilizam ainda dessa rede poderosa? O LinkedIn, ele é uma rede que exige um pouco mais de formato, digamos assim, né? De você não o Instagram, o antigo Facebook que já está morrendo, né? Digamos assim, ele é mais solto, você pode ser mais extrovertido. Quando você vai pro LinkedIn, eu acho que ele precisa ter um cunho um pouquinho profissional. Então você não vai ficar botando bastidores que nem a gente faz no Instagram, no LinkedIn. Mas é muito importante você ter as pessoas, as carinhas da empresa engajadas no LinkedIn. Então é isso que a gente está batendo muito na tecla, colocar todos esses artigos e esses documentos, resumo do resultado, o CEO comentando o que ele achou do resultado, ou o que ele achou, o que ele foi fazer num evento importante, o que isso trouxe para o setor, o que isso trouxe para a empresa, e não simplesmente fazer um post com uma foto. Colocar ali um texto falando, olha, eu fiz isso porque eu entendo que isso é importante, e cada vez mais a gente está procurando se aprofundar nos temas de interesse dos stakeholders dentro da rede do LinkedIn. Excelente. E como que você tem feito essa busca por esses termos-chave? Você usa algum mecanismo? Você usa a imprensa, faz clipping? Como que você sabe esses temas quentes que está acontecendo, Ana? A gente tem todos os clippings, né? Então, a gente tem uma assessoria que nos ajuda nisso. Então, a gente tem um mapeamento, né, do que o mercado quer saber por Digi, aquelas coisas de inteligência artificial que trazem... Que são ótimas, são né? São excelentes. Cada dia aparece uma nova e ajudam bastante. Mas a gente tem, como política, fazer também uma pesquisa para o relatório de sustentabilidade, o relatório, né, que o nosso ele não é um integrado ainda. Ele é integrado, mas a gente não botou o carimbinho do integrado. Mas a gente faz uma pesquisa com os stakeholders para saber o que eles querem fazer. Porque hoje bate-se muito na tecla dos temas ambientais, emissão de carbono, uma coisa mais do ESG, né? O E, que é o environment do ambiental. Mas eles querem saber outras coisas. E a gente se surpreendeu com a pesquisa. Então, às vezes, a gente nunca falou de política de RH para ninguém. Não estava em nenhum lugar e isso apareceu nessa pesquisa. E quem respondeu essa pesquisa foram todos os stakeholders, o público interno, que eu te falei que você tem que estar engajado, os acionistas, os conselheiros, o mercado de capitais como um todo e aquele investidor que está ali olhando a gente nesses canais que são as pessoas físicas.
hoje no mercado, se você for olhar a evolução da Bovespa, da quantidade de pessoas físicas investindo, aumentou assim, bolsamente. Então você tem que ter uma linguagem e responder o que esse público quer, não só o que o cara do research quer. Entendeu? Então, eu acho que é muito importante você fazer essas pesquisas de tempos em tempos e identificar todo ano. Não vejo necessidade. Não é a GRI que vocês seguem. A gente segue a GRI tá. e uma outra sopa de letrinhas igual o GRI que a gente segue para fazer o nosso relatório de sustentabilidade. Então, acho que essa pesquisa, além desse monitoramento que a gente tem do que as pessoas estão clicando e perguntando, ela é extremamente relevante. Ana, você está assim... mostrando vários elementos, né, que você está empilhando ali com seus stakeholders. E eu queria te perguntar um pouco como que é agora essa conversão e os resultados que você já vem tendo na Brasil Agro com todas essas ações, e deve ter mais que você não comentou, mas como que tem sido os resultados de todas essas ações? A Brasil Agro, ela mudou a base acionária, né, falando propriamente dito dos acionistas, da água para o vinho nos últimos 5, 6 anos. Então, assim, a gente tinha uma base muito mais institucional e menos de pessoas físicas, e hoje a gente tem mais de 130 mil acionistas, e desses 130 mil, 99% são pessoas físicas, não em volume financeiro, mas em quantidade. E eles que estão ali, né, fazendo o nosso volume diário, a nossa média de negociação e consumindo todo esse conteúdo. E para isso acontecer, esse filtro das informações, esse tratamento das informações do jeito que a gente está fazendo e essa exposição que a gente está dando, porque, tipo assim, o que é a Brasil Agro atrás dos relatórios que a CVM e a B3 exigem, e a ANAISE, né, no nosso caso, que a gente é listado lá fora, se você não tivesse feito essa tradução, né, polir essa informação, eu não vejo esse engajamento da comunidade e as pessoas interessadas no setor. Né? Então, assim, e a parte de imprensa, né? Então a gente vê muito retorno. Toda vez que a gente sai na mídia com um conteúdo interessante, com uma reportagem robusta, né, com conteúdo, automaticamente a gente vê o número de e-mails aumentando de perguntas, o engajamento nas redes sociais, os cliques aumentando, no relatório da MZ, onde a gente vê o pessoal se cadastrando no mail. Então, assim, é automático quando você solta alguma coisa em qualquer mídia ou na imprensa, você pode tirar o relatório no dia seguinte que, com certeza, o número de cliques e o número de pessoas olhando todas as nossas redes e site, etc., aumentaram. Muito legal. Você está conseguindo fazer toda essa jornada da melhor forma possível. Tentando. Não pode parar. Não pode parar, mas é um trabalho constante, né? Sim. E que vai sempre aumentando. Falando um pouquinho de base ali, voltando, o que você costuma acompanhar ali da base? Você vê diariamente, semanalmente? Está aumentando muito o número de investidores hoje da Brasil Agro? Como que está essa conversão, vamos colocar assim? Eu acompanho diariamente. A gente tem uma das coisas que a gente faz dentro da área é soltar diariamente um relatório de movimentação acionária, de volume, de preço, e quando a gente tem alguma oscilação, possíveis notícias que saíram, tipo um resuminho para todo o corpo executivo da empresa poder saber, né, ter noção do que está acontecendo. A gente faz uma análise mais aprofundada mensalmente de movimentação de base, os principais nomes, aquele cara que está comprando mais, aquele que está comprando menos. E nesses relatórios a gente consegue mapear também uma agenda. Porque assim, o RI ele tem uma agenda passiva, que é o cara que está interessado e liga para marcar uma reunião, mas você tem que ser ativo também, porque tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está falando uma coisa orgânica, né? A pessoa naturalmente vai lá e busca informação, mas eu tenho que também ter um engajamento com o mercado mais profissionalizado, eu tenho que ter um engajamento com a Faria Lima. Eu não posso deixar esse cara sem informação. E às vezes o cara é acionista e nunca falou comigo ou com qualquer pessoa da empresa. Então eu vou ligar para esse cara e falar: oi, olha, tô vendo aqui que você tá comprando, vamos marcar uma reunião, vem tomar um café, você quer conhecer, eles adoram C-Levels, né? Você quer conhecer o nosso presidente? Vamos fazer alguma coisa, vai ter um evento tal dia, vamos lá. Então acho que esse acompanhamento da base traz alguns leads. Né? Vamos usar uma outra linguagem aqui. Traz alguns leads para você prospectar e manter o relacionamento. Porque assim,
você ter acionistas que ficam na base, eu acho bom. Esse negócio de day trade, não acho legal para a empresa, porque é uma coisa superficial, né? E não traz valor, não traz aquele crescimento, aquela valorização do preço da ação. Então, aquele cara que dá valor, que fica na base e que vê que você está gerando valor ano a ano, distribuindo dividendos, aumentando o valor de mercado da empresa, aumentando, no nosso caso, né, o valor dos ativos, a gente é muito intenso em terra. Então, esse cara que fica na base, ele está vendo essa evolução da Porque companhia. no final, o objetivo da companhia é gerar valor. E é um valor perpétuo, se ele vai permanecer. Exatamente. Quem tá fazendo day trade não tá nem se vendo nem qual que é o papel, né? Óbvio Só comprou. que quando a gente anuncia dividendos, você tem uma movimentação na base e depois sai, mas assim, a gente tá acostumado com essa sazonalidade, acho que faz parte e é saudável, tá tudo bem. Então tem gente que fala, diminuiu um acionista. Não, não é isso. A gente não pode ver uma queda do número, mas também aumentos expressivos, a gente sabe que são coisas momentâneas e você tem que lidar com isso. É parte do jogo. E como que você... Outras dicas de elementos que você... Dicas não, né? Outros elementos que você faz na Brasil Agro para ser mais proativa. Você já comentou que você liga para quem você nunca falou, convida para evento. Quais outros elementos você faz lá dentro? Eu sou muito ativa também, que é um trabalho super cansativo. Aliás, pessoal aqui de research que estiver assistindo, amo vocês, cubram a Brasil Agro. Que difícil fazer esse pessoal vir para nossa empresa. Às vezes a gente consegue uma cobertura nova junto com um evento de liquidez, com uma emissão, alguma coisa, mas eu acho que isso é super importante. Hoje você tem os bancos com uma gama de clientes que não tinha antigamente. Então, aqui e estou falando de bancos brasileiros, não só os gringos, né? Esses caras têm uma base de clientes consumindo informação ali extremamente importante. Então, você tá próximo do pessoal de research é extremamente relevante ter uma gama de coberturas importante para sua empresa. E para o bem ou para o mal. Esse cara vai falar bem do que você vai fazer, ele vai falar mal de um dia de resultado, não importa. O importa é que ele esteja acompanhando e que ele entenda o que ele está falando, que não esteja falando nenhuma groselha. Então, você ter uma capilaridade de coberturas, tanto de bancos quanto desses independentes, porque hoje a gente tem muita gente independente fazendo um excelente trabalho, eu acho que é extremamente relevante. Então, esse também é um público que ativamente a gente vai buscando, fazemos eventos específicos para isso. Recentemente, a gente levou um grupo de analistas para uma operação nossa, que era um evento da Fazenda, a gente levou eles lá para conhecer, não tinha nada a ver com relações com o investidor, mas a gente pegou analista de research de banco e analista de research independente. Cara, a repercussão e a devolutiva não poderia ser melhor, assim, foi muito, muito legal, levar a pessoa para dentro da operação. Isso cativa muito e mostra o que a companhia tem feito realmente, né? E por que é tão difícil? Muitos aí comentam que é difícil conseguir essa cobertura, né? Por que você acha que é tão difícil obtê-la? Esse mercado enxugou, né? Quando você vinha no boom de IPOs lá atrás, né, que eu já comentei aqui, lá em 2006, você tinha, assim, bancos, né, com equipes enormes, salários milionários, era uma coisa que estava super na moda e todo mundo queria cobrir todo mundo. Com o passar do tempo, naturalmente, isso foi se ajustando. Então, hoje, as equipes de research, elas são mais enxutas e eles tendem a ser mais aprofundados naquilo que estão fazendo. Então, o cara tem uma agenda complicada. Ele também está cobrindo de A a Z, principalmente quando você fala do agronegócio, às vezes o cara está cobrindo agro, food and beverage, e está cobrindo Brasil Agro, SLC, que é um produtor agrícola, mas está cobrindo BR Foods, JBS, que é indústria, está cobrindo todas as empresas de cana. O mesmo ali, 2 caras fazendo isso. Então, assim, a gente entende que é difícil. E, por outro lado, nós estamos falando de pessoas. Pessoas têm afinidades. Então, às vezes, o cara não tem aquela afinidade com a sua empresa, com o seu negócio, ele não acredita naquilo, então ele vai sempre dar prioridade para outras empresas. E também tem toda a parte do negócio do banco como um todo, né? Essa empresa é relevante para o banco? Então, a gente fala assim, parece que não faz diferença, mas faz. Tanto que toda vez que você faz um evento de liquidez, todos os bancos que estão participando do sindicato, eles passam a cobrir a empresa. Mas assim, você não vai ficar fazendo follow-on toda semana para ter um banco novo para cobrir. Então, assim, esse trabalho é um trabalho de formiguinha que, ó, cansa. É intenso para conseguir
esse resultado. A gente falou bastante aqui de acionistas, dessa questão da busca ali dessa base acionária ideal, do trabalho proativo. Hoje, se fosse resumir a sua base acionária, você tem aumentado constantemente o número de acionistas, seja em número, seja em quantidade, enfim. Como que você controla essa questão, Ana? Ultimamente, a nossa base, o volume de negociação, há 2 anos não, estou exagerando, 18 meses atrás, ele era bem maior do que ele é hoje. A gente teve uma diminuição de volume e além não só essa diminuição de volume, pelo contrário do que a gente achava, não teve redução do número de acionistas. Então, a gente teve uma diminuição de volume e uma manutenção na quantidade de acionistas. Então, nossa base está bastante estável em quantidade, um flip, tipo, entre e sai, ela está bastante constante, diferente do que aconteceu 5 anos atrás, que foi, tipo, uma curva de crescimento exponencial. E aí, a gente falou assim, putz, o que está acontecendo? Né? A gente está indo para o caminho errado, a comunicação não está boa, vamos começar a pesquisar. E aí a primeira coisa que eu fiz foi, vamos observar o mercado. O mercado está diminuindo? Como que está o trade da bolsa? O número de pessoas físicas na bolsa aumentou, diminuiu? Quem que está olhando? Para saber se era uma coisa específica da nossa comunicação ou se era uma coisa generalizada, externa do mercado. E aí a gente percebeu que tinha um pouco das duas coisas. Né? A gente percebeu que a companhia estava muito mais ativa em resultados no ano passado e muito mais geradora de valor em termos de dividendos, então isso é uma coisa que traz mais movimento para a ação, e por outro lado você também teve uma acomodação de volumes do mercado como um todo, principalmente do setor agrícola, que nos últimos 2 anos ele não foi tão maravilhoso igual foi 2 anos atrás, que tipo, todas as empresas geraram muito valor e estavam com margens excelentes, coisa que mudou nos últimos 2 anos por N motivos, né? Preço, cenário, macro, guerra aqui, eleição de presidência em outros países. Então, várias coisas influenciaram o setor como um todo, que acaba também influenciando diretamente no que está acontecendo na sua base. Agora, Ana, a gente tem o quadro que a gente está intitulando Quadro dos Especialistas, onde eu faço uma pergunta de uma situação e você dá um conselho, uma dica, uma recomendação, algo sobre o caso, tá? Preparada? Vamos lá. Vamos lá. Se a empresa tivesse planejando uma grande mudança estratégica que poderia afetar o valor das ações, como você estabeleceria esse plano estratégico da comunicação financeira dessa companhia? Essa você junta tudo, né? Tira para tudo quanto é lado. Nesses casos, eu acho super importante a gente fazer alguma coisa ao vivo. Fazer um webcast, chamar o público, fazer uma super divulgação para atender. Então, faria perguntas e respostas ali via webcast, explicando o que está acontecendo, os motivos e tudo mais. Desse conteúdo, fariam vários vídeos pequenos para você ir jogando nas mídias. Faria uma coisa especial com um pouco mais de profundidade para LinkedIn e também marcaria com os principais investidores e coberturas de analistas, reuniões presenciais para a gente falar sobre isso. Acho que assim, quando você tem uma coisa tão relevante assim e que vai mexer, até mesmo na confiança que aquele cara tem com você. Então, assim, é importante você chamar essas pessoas e dar a oportunidade dela ter aquele momento e também dar essas outras canais e não só simplesmente jogar a informação, solta o fato relevante e espera o telefone tocar, ou o WhatsApp, né? Porque agora ninguém liga mais, né? Vamos esperar o WhatsApp. Acho que não dá para ser assim nesse caso. Ana, time MZ, a Ana já tá sabendo todo o plano de marketing aqui para fazer, cortar, divulgar na rede social, usar o LinkedIn, o material ali, tá incrível. Que curso você fez para se atualizar, Ana? Compartilha com o público que tá assistindo a gente, Ana. Olha, é o curso da vida. Anos de experiência, né? Anos de experiência. Eu nunca me aprofundei em cursos de mídias sociais, nada disso. E eu até acho que muita coisa que eu aprendi veio da minha equipe, né? A gente tem as meninas, elas são super engajadas, é uma outra geração, então assim, isso veio muito mais de observar
uma tendência de mercado, não só do mercado de capitais, mas de comunicação como um todo, mas também trazer pessoas para a equipe que tenham criatividade, né? Não vai sair tudo da cabeça da Ana, né? Não pode ser assim. Então, você ter uma diversidade de pessoas dentro da sua equipe que pensam diferente e que estão ali antenadas, eu acho que faz toda a diferença. Vamos falar aqui um pouquinho rapidamente de gestão. Você comentou da equipe, que a equipe você precisa confiar na equipe para saber que elas estão executando. Como que você acompanha os elementos que cada uma da sua equipe está executando e que está fazendo corretamente, Ana? A gente tem um to-do, né, do que a gente está fazendo, assim, para as coisas que são, que tem data, que tem que fazer naquele dia, enviar informação, a gente tem uma planilha em que a gente vai fazendo ali, e essa planilha ela fica compartilhada, então todo mundo tá ali olhando, acessando, e a gente também tem um acompanhamento meio que esporádico, não é uma coisa que fala, vou fazer tal dia, tal hora, mas a gente tem todas as obrigações que cada um tem que fazer, e aí vai acompanhando, e tudo isso eu deixo meio que centralizado na coordenação da área e o foco. Então, assim, hoje eu estou com a Daisy trabalhando comigo e ela é responsável pelas analistas da área, então ela toca esse lado e eu sento com ela e toco essa agenda, assim como eu faço com o pessoal da área financeira. Então, eu sento com o coordenador e a gente vai acompanhando. E eu tenho todos os temas importantes listados, e eu fico voltando nisso como se fosse... Por isso que eu falei que organização, disciplina é fundamental. Você não pode ser avoado, esquecer. Sabe aquela mensagem do WhatsApp que você olha, lê e não responde nunca mais? Isso não pode acontecer na RI. Não pode acontecer, de jeito nenhum. Você não pode ler uma mensagem ou ler um e-mail e não responder nunca mais, ou esquecer de mandar um ofício, uma resposta, um documento. Então, precisa ter muito forte essa disciplina. E normalmente só tem uma pergunta. Eu vou fazer uma segunda pergunta aqui para o especialista, que vou dar uma outra situação hipotética. Você coordenou lá com a coordenadora, Deise maravilhosa, um beijo para você que deve estar nos assistindo. Pediu uma demanda para ela e ela falou que já executou. Você acredita que está certo. E depois de uma semana você descobre que não está feito. Como que você lida com isso? Como que você lidaria com isso? Eu nunca tive essa situação, tá? Deixa bem hipotético, claro. Gente. É um exemplo aqui para os profissionais que estão acompanhando a gente aqui. Exatamente. Mas, assim, até eu ter uma confiança de que não vou passar por essa situação, eu checo tudo. Tá. Tipo assim, tem uma expressão que agora eu não vou lembrar, o olho do dono que faz o negócio engorda o gado. Pois é, eu sempre checo até eu não ter uma confiança de que aquilo vai acontecer. Isso é meio que pra vida, né? Pra tudo, assim. Né? Pra marido, pra filho, pra minhas funcionárias em casa, pra minha equipe no trabalho, para família. Então, eu acho que até você não ter confiança que está fluindo, você tem que checar. E se acontecer uma situação dessa, o que você tem que fazer é solucionar o problema. Não existe caças às bruxas. Todo mundo erra. Eu já errei, você já errou. Todo mundo. Vai acontecer em algum momento algum erro que pode impactar a empresa pouco, médio, grande. Então, você tem que, assim... O que não foi? O que deveria ter ido? Vamos arrumar, vamos correr atrás, vamos resolver o problema e depois a gente acerta as arestas na organização. Ó, por que falhou? Aí depois que você resolver o problema, acertar aquilo, fazer todas as medidas necessárias para aquela informação ou o que for tá no seu devido lugar, digamos assim, aí você vai no processo. O processo falhou. O que aconteceu? É a planilha que não deu certo? É o Outlook que não apitou? Essa linha não estava no itemzinho lá marcado? A gente não sabia que tinha que fazer isso? É uma coisa nova? Onde que deixou passar para a gente ajustar aquilo e não acontecer de novo? Acho que é bem por aí. E você usa algum sistema hoje no RI que te ajuda nesse gerenciamento das tarefas? Como que você está hoje lá, Ana? Não, hoje a gente está com o Outlook, a gente usa tarefas de Outlook e planilhas, nenhum sistema, nenhuma ferramenta para isso. O que a gente tem hoje é um controle da nossa agenda, onde a gente consegue ter track record de reuniões e tudo que foi falado, que a gente usa o sistema da MZ.
Maravilhoso. O que você acha do sistema da MZ, Ana? Eu adoro o sistema da MZ. Inclusive, depois que a gente participou do evento aqui com vocês, a primeira coisa que eu falei, a hora que eu saí daqui, eu virei pra Camila, que estava me acompanhando aqui, falei, Camis, tem muita coisa ali dentro que a gente não usa e a gente tem que usar. Tipo assim, tem muita ferramenta que pode ajudar a gente e com certeza vão facilitar. Quanto mais ferramentas você tiver, menos coisas, mais coisas automáticas, a probabilidade de você ter erros é menor. E deixa eu aproveitar essa oportunidade aqui, pegar esse gancho e avisar que a MZ vai realizar um grande workshop para mostrar cada item da ferramenta do MZIQ, como ela pode ajudar o profissional de RI no seu dia a dia, que é o que a Ana comentou. Muitas vezes os nossos clientes não sabem o poder que a ferramenta tem e cada uma das features novas que diariamente o pessoal está fazendo dele ali na ferramenta. E na correria do RI, a gente sabe bem que às vezes um e-mail passa, alguma coisa fica ali, daqui a pouco eu vejo essa nova feature, acaba passando. Sim. E tem muita ferramenta legal ali dentro. Ana, a gente comentou de vários elementos muito interessantes. Se você fosse destacar um grande desafio que você já teve na sua carreira, qual que seria? Quando a gente listou as ações da Brasil Agro na Bolsa de Nova York. Acho que assim, é uma responsabilidade e um dever de detalhes, assim, que foi o primeiro projeto que eu toquei, né, em termos de listagem, sozinha, era eu a cabeça lá. Então, assim, acho que foi um desafio muito grande. Toda vez que você fala de SEC, todo mundo treme, né? E não é bem assim. Às vezes você não sabe disso quando você entra nesse mercado. Então, assim, acho que foi um desafio dentro da Brasil Agro, acho que foi o meu maior desafio, assim, e realização dentro da companhia. Hoje, qual que é o maior problema que você sente na cadeira de RI? Um problema geral que essa área tenha? Olhando para dentro, eu acho que é assimetria de informação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E é aquele negócio, eu pergunto pro Cássio, ele fala 1, eu pergunto pra Érica, ela fala 2, eu pergunto pra Deise, ela fala 3. Então, você tem que ter uma linha das pessoas estarem trabalhando com a mesma base de informação. Então, acho que isso é um desafio interno muito grande. E da parte, olhando para fora da companhia, é você fazer a pessoa entender o que realmente a empresa faz. Porque, assim, a agricultura é uma coisa complexa, tem inúmeras variáveis e as pessoas realmente não entendem. Então, assim, se o mercado de capitais e a área de relações com o investidor evoluiu, né, desde lá de 15 anos atrás que a gente comentou, o mercado de capitais para o agro está engatinhando. Então, assim, é muito difícil isso. É uma coisa assim que é um trabalho que você tem que fazer de 4 mãos. Eu nunca em nenhuma outra empresa que trabalhei sentei para fazer modelo junto com o analista. E eu faço isso hoje. Fala, cara, você não está conseguindo montar? Vem aqui, eu vou te botar junto com o meu time de valuation, com meus universitários aqui, e a gente vai fazer junto. Depois você coloca a sua premissa, o que você acha. Mas montar aquilo, nunca passei por isso, que é um learning. Então, esse é um desafio que o mercado de capitais para o agro tem que evoluir muito. Qual que é o seu maior desejo como uma profissional de RI? Eu entendo que ser reconhecida como uma pessoa que fez a diferença na onde eu estava. Então, assim, quando as pessoas falarem da Brasil Agro, eu quero que lembre da Ana. Quando as pessoas falarem de relações com o investidor, eu quero que lembre do profissional da Ana. É isso que eu quero, que as pessoas se espelhem no que eu estou fazendo, que os profissionais de RI falem, putz, quero ter uma trajetória igual, é uma pessoa que me inspira, eu quero ser a inspiração dos profissionais. Eu acho que isso é o melhor retorno que eu posso ter como profissional. Ana, vamos agora para o bate-bola. Eu vou te falar aqui alguns elementos e você fala o que vier à sua cabeça como referência, tá? Um hobby. Sair com os amigos. Uma rede social. Instagram. Uma compra online. Sapatos. Muito bom. Um lugar para férias. Praia. Um desafio. Ser uma boa mãe. Grande conquista.
Meus filhos. Um sonho. Não sei. Um livro. Um livro? Eu esqueci o nome. É aquele do cara da Netflix. Boa. E uma marca? Uma marca? Chanel. Nossa, muito bom, muito bom. Arrasou, foi ótimo. E pra gente fechar aqui o nosso programa de hoje, Ana, eu queria que você deixasse uma dica ali para quem está nos assistindo, profissional de RI, que dica você deixaria para esse profissional? Bom, vamos lá. Gente, é uma área incrível, eu sou super suspeita para falar. Às vezes a gente não entende muito o que é a área de RI, se aprofundem, invistam em informação. Acho que, assim, nada melhor. Conteúdo e educação é uma coisa que nunca ninguém vai tirar de você. Então, assim, quando você estiver iniciando, ter conhecimento daquilo que você está fazendo, o que você precisa, né, fazer, é fundamental. Então, nunca parem de aprender. Acho que aprender é uma coisa que é para a vida e para o profissional de RI, com certeza, é o diferencial. Ana, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, por ter derramado esse seu conhecimento, essa sua experiência longuíssima em RI. Então, eu te agradeço muito. Obrigado mesmo. Obrigada a você pelo convite, eu adorei. E para mim também é um marco estar aqui, porque desde o meu primeiro emprego em RI, a MZ é parceira. Então, assim, a minha trajetória se mistura com a trajetória da MZ. Então, é muito legal estar participando aqui. E esse foi mais um episódio do nosso IR Talks. Espero que vocês tenham aproveitado, pegado papel e caneta, assistam de novo, anotem todas essas dicas que a Ana passou pra gente e até o próximo episódio.